Fala galerinha do nono ano, tudo bom? Pessoal, a gente vai prosseguir com o nosso conteúdo, tá? Vocês puderam ver que até agora eu não tinha mandado nenhum conteúdo novo para vocês. Nós estávamos terminando as atividades que vocês tinham que fazer, tá? Aquelas atividades, elas seriam aplicadas em sala de aula já. Então era necessário já que vocês fizessem aquelas atividades, né? Tanto aquela atividade dos vídeos que eu enviei para vocês assistirem e responderem aquelas questões, tanto as atividades que foram enviadas para vocês semana passada, que é aquela atividade do texto, né? Lembra que eu já havia avisado vocês em sala de aula para vocês lerem o texto, né? Eu até havia avisado logo na primeira semana de aula para vocês irem lendo o texto, para que vocês pudessem realizar essa atividade, tá? E com essas atividades a gente encerrou o primeiro capítulo do nosso livro, tá? O primeiro capítulo, que é o capítulo que o título Experiência Filosófica, né? Então ele se encerra a partir de agora. Aí vocês fizeram a atividade. E agora a gente vai iniciar o segundo capítulo do livro, que é o capítulo que fala das origens da filosofia, tá? Uma coisa que eu queria lembrar vocês é que, embora a gente ainda não saiba quando que vai voltar, quando as aulas vão voltar, é necessário que vocês continuem nos estudos. Tanto é que, não sei se vocês se lembram, mas eu havia dito para vocês que era necessário vocês realizarem essa atividade da folha azul, que vem logo depois do texto de vocês, tá? Por quê? Porque essa atividade vai contar depois como nota de tarefa, tá? Eu já havia avisado vocês antes das aulas serem suspensas, né? Então é necessário que vocês façam essa atividade, beleza? Aí quando a gente for voltar, né, que a gente não sabe ainda quando vai ser, aí vocês vão me entregar e vai valer o ponto de tarefa, tá? Bom, mas vamos para o que interessa, vamos para a aula do conteúdo novo, né? As origens da filosofia. Bom, vocês já devem ter percebido, porque eu já citei durante algumas aulas, que a filosofia ela tem seu início lá na Grécia Antiga, tá? Veja bem, quando a gente diz que a filosofia tem o seu início na Grécia Antiga, não significa que a gente não tenha tido em outros lugares do mundo um pensamento filosófico, talvez, tá? Por que nós dizemos que a filosofia surgiu na Grécia? Justamente porque os textos e documentos que nós temos mostram que a filosofia surgiu lá, tá? Ou seja, os textos mais antigos, os documentos mais antigos que nós temos, que falam do pensamento filosófico, vieram da Grécia. Então, pode ser que daqui a alguns anos a gente descubra algo diferente? Pode ser que sim, né? Mas hoje a tese mais aceita, ou seja, a interpretação mais aceita, é de que a filosofia surgiu na Grécia. Porém, não na Grécia como a gente conhece hoje, porque a Grécia mudou muito ao longo das eras. Então, a filosofia surgiu na Grécia, mas numa região da Grécia que está mais para o lado da Ásia do que exatamente para o lado da Europa, do Ocidente, tá? É uma região da Grécia que a gente chama de Jônia, Jônia Antiga, tá? Inclusive algumas partes dessa região não pertencem mais à Grécia hoje, mas na época pertencia, tá? Bom, e a gente diz que a filosofia ela está muito ligada, esteve muito ligada com a forma de pensamento do povo grego daquela época, tá? O que a gente precisa saber de início é que essa Jônia antiga ela fazia parte de uma região
onde estava o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo foi uma faixa ali de mar, né, que fica entre os continentes, entre a Europa, a África e parte do continente asiático. O Mar Mediterrâneo ele é um local onde se navegava muito para fazer trocas comerciais, tá? Então, isso teve uma influência no surgimento da filosofia, porque os povos eles se conversavam, ou seja, eles acabavam tendo trocas culturais naquele lugar, tá? Bom, e a filosofia, como ela surgiu do pensamento grego, na época em que ela surgiu, que é por volta do século 7 ou 6 antes de Cristo, a gente não tem uma data exata, porque é difícil você dar uma data exata para esse tipo de coisa, né, que a gente não tem muita documentação, mas nesse período do século 6 ou 7 antes de Cristo, a principal forma de pensamento dos gregos, ela era o mito, tá? Veja bem, mito, a palavra mito em grego, vem do significado narrativa. Então, mito vem do grego narrativa. O que é o mito? O mito é uma narrativa, ou seja, alguém que conta alguma coisa, uma história sobre acontecidos, sobre acontecimentos. Então é uma narrativa sobre acontecimentos, mas que vai usar da mística sobrenatural para se referir a esses acontecimentos, tá? Ou seja, o mito é uma forma de você explicar o mundo por meio de uma interpretação mística, sobrenatural do mundo. Tá? É por isso que no mito a gente encontra a presença sempre de forças que vão além da compreensão humana, né? Forças que são sobrenaturais, seres sobrenaturais, como deuses, espíritos, titãs. Por que a gente encontra isso no mito? É justamente porque o mito é uma narrativa mística sobre a realidade. Ou seja, os povos que produziram mitos, eles estavam explicando a sua vida, explicando o mundo ao seu redor a partir dessa interpretação mística, tá? A partir dessa interpretação sobrenatural da vida, uma interpretação espiritual da vida, tá? Então, o mito está totalmente ligado com essa ideia, tá? Bom, uma outra coisa que vocês precisam ter em mente que é importante. Quando a gente fala em mito, a gente costuma imaginar que o mito é uma lenda, ou que o mito é uma história que ela é falsa e que é só uma história boba que os antigos acreditavam. Veja bem, o mito não é simplesmente uma lenda ou uma história. O mito é uma forma de ver o mundo, ok? O mito é uma forma de ver o mundo, assim como a religião. Na verdade, inclusive, religião e mitologia estão muito ligados. Toda religião veio de uma mitologia, de um mito, tá? Vou dar um exemplo. Acredito que a maioria de vocês seja católico ou evangélico, né? Acredito que a maioria de vocês é cristão. Se você for buscar de onde surge o cristianismo, né, de onde surge a religião que você participa, você vai ver que ela surge da vida de Cristo, de Jesus. E que Jesus foi judeu, ele participava de uma outra religião e ele revolucionou essa religião, que é o judaísmo. E se você for procurar da onde surge o judaísmo, você vai chegar na história de Abraão. Abraão é considerado o pai dos judeus, o pai da religião judaica.
o primeiro judeu. E como que o judaísmo surge? Como que Abraão se torna o pai dos judeus? Bom, isso é explicado numa história bíblica que é a história de Abraão com seu filho, o Isaque. Ou seja, Deus teria dito para Abraão: Abraão, suba com Isaque no monte e lá você me fará uma oferenda. Chegando lá, Deus falou com Abraão e disse: olha, você deverá entregar em sacrifício o seu próprio filho. E aí Abraão, apesar de muito triste, decidiu obedecer a Deus, porque ele acreditava na força e no poder de Deus, e se Deus deu o filho dele, Deus também pode tomar o filho. Então Abraão estava prestes a matar o próprio filho, quando de repente Deus manda um anjo avisar que não era mais necessário aquilo, né? Que Abraão já tinha provado a fé, não era necessário matar o próprio filho. Deus tinha sido convencido da fé de Abraão. E a partir daquele momento, Deus disse que ele seria o pai do povo judeu. E aí surge, né, o judaísmo. Mas veja bem, toda essa história que eu contei para vocês é um mito. Ou seja, é uma narrativa mística, uma narrativa sobrenatural. Por quê? Porque ela fala de Deus, ela fala de anjos, ela fala de um sacrifício pela fé. Ou seja, o judaísmo é uma religião que surge do mito, ou seja, da narrativa de Abraão. Aqui eu não estou dizendo que é verdadeiro ou falso, que isso aconteceu ou não, que isso é uma verdade ou não. Eu não estou dizendo isso, entendeu? A minha preocupação não é essa. O que eu estou te dizendo, tá, é que isso é um mito. Ou seja, o mito é uma narrativa, uma história contada a partir de uma visão de mundo mística, sobrenatural, espiritual. Então toda religião vem de mitos, de histórias, de narrativas. Ou seja, nós passamos pela Páscoa há poucos dias, né? E na Páscoa se celebra a ressurreição de Jesus. Mas o que é a ressurreição de Jesus? É um mito, ou seja, é uma história narrada por aqueles que acreditam que isso realmente aconteceu. Eu não estou dizendo se é verdadeiro ou falso. Eu só estou dizendo que isso é uma narrativa espiritual do mundo. Tá? Então, os mitos, eles sempre existiram. Tá? Eles sempre foram narrados. Eles sempre foram contados. Todos os povos construíram seus próprios mitos, ou seja, suas próprias narrativas espirituais, narrativas místicas sobre o mundo. Então, os gregos fizeram isso, né? Os egípcios, né? Os judeus, como eu disse para vocês, o povo nórdico, os vikings, tinham os seus mitos. Os povos aqui da América também, né? Ou seja, os indígenas, os povos nativos, os tupi, os guarani, tinham os seus próprios mitos, né? Os astecas, os maias, os incas, que eram povos aqui da América, todos eles também tinham as suas narrativas místicas sobre o mundo, tá? Então, o mito é isso. E como que surge a filosofia na Grécia? Ela surge a partir de um desenvolvimento do pensamento mítico. Ou seja, os mitos gregos explicavam o mundo, mas eles explicavam o mundo a partir dessa visão mística, sobrenatural. Tá? Então, os gregos eles explicavam os acontecimentos a partir da crença nos deuses que eles tinham. O que são os filósofos? Os filósofos vão ser justamente aqueles que vão tentar explicar o mundo não mais a partir do mito. Ou seja, eles vão tentar lentamente se desligar do mito.
tá? A filosofia, então, foi uma tentativa de dar uma explicação para o mundo ao nosso redor, mas sem recorrer aos mitos gregos, entende? Ou seja, os filósofos foram aqueles que tentaram mostrar, certo, que era possível pensar o mundo não só a partir da crença no sobrenatural, mas a partir de princípios racionais. Então, de certa maneira, é isso que diferencia bastante o mito da filosofia. Enquanto o mito ainda está preso nessa ideia do sobrenatural, nessa ideia de acontecimentos inexplicáveis, de seres espirituais, a filosofia vai tentar trazer explicações cada vez mais ligadas com o mundo concreto, ou seja, explicações racionais, explicações que não precisem mais de seres ou de acontecimentos inexplicáveis. O filósofo ele vai tentar dar explicações que possam ser compreendidas pela razão, tá? Uma coisa importante que a gente precisa saber também é que não significa então que a filosofia ela, de certa maneira, superou o mito. Ou seja, não significa que os filósofos eles conseguiram superar totalmente a mitologia. Não. Até porque os próprios filósofos naquela época, os primeiros filósofos, eles ainda estavam muito ligados com a mitologia. Pare para pensar, uma mudança na sociedade, ela não acontece de uma hora para outra. Não é assim, uma hora todo mundo pensa de um jeito e a partir de amanhã todo mundo pensa de um outro jeito. As mudanças, elas são lentas, tá? É igual, por exemplo, a situação do vírus que a gente vive hoje, do Covid-19, tá? Ele não surgiu do nada de uma hora para outra. Ele é um vírus que foi surgindo, que foi contaminando um e outro e transmitindo para um e outro, até que meses depois a gente tem essa situação atual em que a maioria dos países do mundo já tem casos. Mas veja, não foi de uma hora para outra que isso aconteceu, foi ao longo de meses. Né? Já se sabia do coronavírus desde o fim do ano passado, início desse ano, lá na China. Mas ele foi se desenvolvendo e progredindo. Então, a mesma coisa. A filosofia não se separou do mito de uma hora para outra e tudo mais. Né? Os filósofos eles foram lentamente, né, introduzindo esse pensamento mais ligado com a razão, mais ligado com o conhecimento de fato das coisas, e cada vez mais eles foram deixando de lado essa ideia do sobrenatural, essa ideia de coisas inexplicáveis, que não teria como a gente se perguntar sobre elas. Né? Os filósofos foram lentamente desenvolvendo o pensamento filosófico. Tanto é que a filosofia não surgiu já com o nome de filosofia. Ela foi ganhar esse nome alguns anos depois do pensamento filosófico já estar sendo desenvolvido. Tá? E outra coisa importante, isso não significa que os mitos perderam o seu poder e sua importância na época. Tá? Ou seja, não é porque surgiu a filosofia que de repente os mitos não tinham mais valor. Muito pelo contrário, os mitos ainda eram muito importantes naquela época e eu posso te dizer que ainda hoje são importantes. Mesmo que eu não acredite mais na existência de Zeus, Poseidon, Atenas, mesmo que eu não defenda mais a existência desses deuses, mesmo que hoje a gente já não acredite mais naquelas coisas que eles contavam naquela época, ainda assim, ler os mitos antigos nos dá uma visão de mundo para pensar a nossa própria vida, tá? Ó, vou dar um exemplo para vocês. Eu tô aqui com um livro do Neil Gaiman chamado Mitologia Nórdica, tá? Ou seja, que são os mitos dos povos nórdicos, dos povos que deram origem aos vikings, tá? E aqui conta os principais mitos daquele povo, do povo dos vikings. Veja,
talvez a gente não acredite mais na existência desses deuses, né? Thor, Odin, né? Esses povos provavelmente já não creem mais nesses deuses. Mas toda vez que nós lemos as histórias desses mitos, essas narrativas sobre esses deuses, essas histórias, elas trazem para nós reflexões. Mesmo que nós não acreditemos que elas sejam reais, mesmo que elas sejam só histórias que hoje a gente entende como crenças antigas, mas mesmo assim, elas nos permitem pensar o mundo e entender como esses povos pensavam o mundo. Então, os filósofos gregos, eles faziam isso. Eles não desprezavam as histórias e os mitos antigos do povo grego, né? Por exemplo, existem dois escritores importantes da Grécia Antiga que até hoje são estudados. Que esses pensadores são Homero e Hesíodo, tá? Homero, por exemplo, escreveu dois grandes poemas épicos, que são a Ilíada e a Odisseia, que são dois poemas épicos importantíssimos, que estão cheios de mitos, mas que falam sobre a cultura grega da sua época, fala dos problemas dos povos gregos, fala sobre o bem e o mal, o justo e o injusto, a virtude e os vícios, entende? Então, os poemas épicos de Homero, por mais que eles sejam cheios de mitologia, eles são importantes ainda hoje para nós. Tá? A mesma coisa com Hesíodo. Hesíodo escreveu, por exemplo, um texto chamado Teogonia. Teogonia é o texto onde Hesíodo conta o nascimento dos deuses da Grécia. A gente pode não acreditar mais naqueles deuses antigos, mas o texto Teogonia, do Hesíodo, ele é importantíssimo para a gente entender como os gregos pensavam o mundo. Porque o nascimento dos deuses gregos, naquela época, o modo como eles pensavam o nascimento dos deuses, revela o modo como eles entendiam o mundo. Por exemplo, o primeiro deus da crença dos gregos antigos, o primeiro deus da mitologia não é Zeus. Zeus vem muito tempo depois. Tá? O primeiro deus é o caos. E do caos surgem outros dois deuses. Gaia, que seria o próprio planeta Terra, e Urano, que seria o céu. Olha que interessante. O modo como o Hesíodo conta o nascimento dos deuses é importante para a gente entender o modo como os próprios gregos na época entendiam o surgimento do mundo. Então, existe o caos, e depois do caos surge Gaia, que é a Terra, e de Gaia surge Urano, e Urano e Gaia, ou seja, o céu e a Terra, eles têm uma relação de amor, de onde surgem os primeiros titãs, tá? E aí surgem os primeiros grandes titãs, que é Cronos, e Cronos significa tempo. Então olha que interessante, os primeiros deuses da Grécia são os elementos da própria natureza. Caos, céu, terra, tempo, amor, certo? Então daí surgem os deuses. Bom, pessoal, nessa aula eu vou parar por aqui para a gente prosseguir depois na próxima aula. Vou pedir que vocês deem uma olhadinha, leiam o livro aí, tá? No que nós estudamos. Nós falamos então do tópico 1, que fala sobre o que é o mito, depois o tópico 2, que fala sobre a mitologia grega, e aí falamos um pouco sobre o Homero e o Hesíodo, né? Então deem uma lida no livro de vocês, e depois se vocês tiverem alguma dúvida, lá naquele horáriozinho que a gente tem, vocês entram em contato comigo, beleza? É isso aí, galera, se cuidem e bons estudos. Tchau, tchau.